5 motivos para você adquirir sabedoria hoje na sua vida. Não amanhã, não ontem, não depois de amanhã, hoje. Porque ela é muito importante para sua vida. E eu vou fazer você entender isso até o final desse vídeo. Você quer sair daqui desse vídeo com a sua vida transformada? Então você tem que me prometer uma coisa. Fica comigo até o final desse vídeo e eu tenho certeza que as chaves que eu vou liberar aqui nesse vídeo vão transformar a sua vida. Então desde já quero te pedir, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque de forma objetiva e direta eu vou direto para os pontos e te explicar tudo sobre a sabedoria, uma ferramenta que vai transformar a sua vida. Bom, primeira coisa, o que é sabedoria? Sabedoria nada mais é do que você ter o know-how de alguma coisa. Por exemplo, você sabe como começar um negócio, porque antes você já teve a experiência de um negócio antes na sua vida. Então, sabedoria nada mais é do que você saber fazer a coisa do jeito que tem que ser feito, da forma certa e do jeito certo. Agora explicando sabedoria de uma forma rápida e simples e objetiva. De uma perspectiva bíblica, sabedoria é uma ferramenta que Deus disponibilizou para mim e para você, para todos os seres humanos, para nós nos achegarmos a Ele e errarmos cada vez menos. A Bíblia ela vai dizer, eu não vou me recordar o versículo e o capítulo, mas a Bíblia ela fala que até mesmo Deus usou a sabedoria para construir o mundo que nós habitamos hoje. Então, para você ver a importância da sabedoria, a importância que ela tem na nossa vida. Se teve importância para Deus, que dirá na nossa, né? Então, sabedoria nada mais é do que você saber tomar decisões boas, saber tomar decisões difíceis, a fim de que você não saia prejudicado. Isso eu quero dizer prejudicado, eu digo fazer o que não tem que ser feito e colher aquilo que você não precisa colher. Mas você vai entender mais sobre a sabedoria aqui nesse vídeo, que eu vou explicar mais. Só que antes de partir para os 5 motivos, eu quero te explicar uma rápida diferença também sobre a sabedoria carnal e a sabedoria do reino. Sabedoria carnal nada mais é do que a malandragem que o mundo fala. A malandragem que o mundo diz, eu tenho que sair por cima, eu tenho que sair ganhando. Se precisar difamar uma pessoa, se precisar humilhar uma pessoa, se eu precisar roubar alguém, se eu precisar sonegar um imposto, se eu precisar fazer alguma coisa ilícita para você sair bem na foto, bem na fita, a pessoa vai lá e faz. Por quê? Porque ela quer ser malandra, ela quer ser a boazona na frente das pessoas. O que, de fato, garante sim uma boa imagem, uma boa reputação para a pessoa. Por quê? Porque o mundo, ele não quer saber de pureza. O mundo quer saber de pilantragem, de safadeza, de coisas assim. Por isso que a sabedoria carnal, ela se destaca tanto. Você vê tanto pilantra, sem vergonha aí, prosperando. Por quê? Porque usa a sabedoria carnal. E o livro de Tiago vai falar que a sabedoria carnal, ela é terrível, diabólica e demoníaca. Por quê? Porque é uma sabedoria que visa somente o ganho próprio. Só que a sabedoria do reino é uma sabedoria totalmente diferente. Por quê? Porque a sabedoria carnal, ela fala, não perdoe, se vingue. A sabedoria do reino, ela fala, se perdoe e perdoe o próximo. A sabedoria carnal, ela fala, se vingue. A sabedoria do reino, ela fala para você perdoar. A sabedoria carnal, ela fala para você, por exemplo, sair por cima do seu próximo. A sabedoria do reino, ela fala para você servir o seu próximo. Você consegue entender a diferença que a sabedoria carnal e a sabedoria do reino, elas possuem? São totalmente opostas. A sabedoria carnal, ela vem do mundo. Nós aprendemos a sabedoria carnal com as pessoas que nós vemos na rua, nós aprendemos com a cultura, nós aprendemos com o sistema, a sabedoria carnal. Mas a sabedoria do reino, nós aprendemos com Jesus Cristo, na sua palavra. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele não veio para trazer morte, ele veio para trazer vida. E a sabedoria, ela é basicamente isso. A sabedoria, ela traz vida. Vou falar disso mais para frente. Isso, eu queria falar para você desse livraço aqui, uma recomendação que eu faço para você. Livro do Thiago Brunet, um pregador da mensagem, um pregador das boas novas, que eu acompanho desde 2021, 2020, quando eu me converti. E é uma das pessoas que eu vejo como referência na minha vida, principalmente na área das emoções, espiritualidade. E agora ele lançou um livro sobre dinheiro, mais um na verdade, que tá ao contrário, mas eu vou colocar aí direitinho para vocês verem. O nome do livro é Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Jesus, ele vai dizer lá na palavra de Deus que do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro,
mas perder a sua alma. Não adianta. Não adianta você gastar sua saúde, não adianta você gastar suas energias, você gastar suas emoções em busca do dinheiro. Porque existem muitas pessoas que fazem isso. Elas trabalham, elas dão as suas emoções, elas perdem a família, perdem relacionamentos por causa do dinheiro, para no final da vida ela ter que gastar o dinheiro suado que ela conquistou, que ela gastou tanto tempo e energia naquilo, com remédio, com médico, com hospital. Então, basicamente, esse livro aqui, ele vai te ensinar a como você tomar boas decisões de acordo com a sabedoria e grande sabedoria que Deus colocou na vida do Thiago Brunet. E é baseado neste livro aqui que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Inclusive eu recomendo muito, eu vou deixar aqui o link na descrição desse livro para você adquirir ele, uma super recomendação que eu faço aqui para você. Bom, então vamos entrar no primeiro motivo para você adquirir sabedoria hoje ainda. E o primeiro motivo de você adquirir a sabedoria é que ela vai te dar riquezas e honra. Eu vou ler aqui no livro para você entender melhor a importância da sabedoria. Ó, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia fala assim, ó: na mão direita a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Então, primeira coisa que a sabedoria ela promete para você é, primeira coisa, uma vida longa, e segunda coisa, riquezas e honra. Agora eu te pergunto, você quer ter uma vida curta? Você quer ter uma vida sem legado? Uma vida que você não conseguiu aproveitar? Pois é, você só vai ter uma vida assim curta, sem aproveitar, sem desfrutar, sem viver as promessas de Deus, caso você não usufrua e não tenha sabedoria na sua vida. Porque a primeira coisa que a sabedoria promete para você, e esse já é um baita motivo, uma vida longa. Quem quer viver pouco? Quem quer, ai meu Deus, eu quero morrer? Existem pessoas que passam por momentos depressivos na vida, mas quando essa pessoa sai desse momento, quando nós começamos a enxergar com a ótica de Deus, nós entendemos que a vida é muito preciosa. De bilhões, de trilhões de espermatozoides você frutificou. Então você tem que entender que você é raro. Deus, ele chamou você para viver um propósito. E a vontade dele é que através da sabedoria você tenha vida longa. Então, a primeira coisa que a sabedoria te dá, ela te dá vida longa. E segunda coisa, na sua mão esquerda, ela te dará riquezas e honra. Outra pergunta que eu te faço aqui, bem básica: você quer ser pobre? Você quer passar necessidade? Eu duvido que a sua resposta seja sim. Porque não existe ninguém que você vai perguntar: você prefere ser rico ou você prefere ser pobre? Você prefere agora passar necessidade o resto da sua vida ou você prefere agora 10 milhões na sua conta? É lógico que a pessoa vai responder: eu quero 10 milhões na minha conta agora, você tem para me fazer o Pix? Lógico, porque todo mundo quer riquezas. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é para que nós queremos a riqueza, porque a depender do porquê, da nossa motivação de querer a riqueza, Deus não vai nos entregar. Mas a depender, ele também vai. A segunda coisa que a sabedoria vai te entregar são riquezas e honra. Riqueza para quê? Para você construir o seu legado, para você ter uma boa casa, para você ter uma boa família, para você ter um bom carro, para você dar o melhor para os seus filhos. E a outra coisa que a sabedoria vai te dar é honra. Deixa eu te perguntar uma coisa, principalmente você homem, você que é pai, você que é mãe, você gosta que as pessoas te tratem com desonra? Você gosta que depois de você ter feito algo para a pessoa, ela te retribua com ingratidão? Isso é uma desonra. Tenho certeza que você odeia desonra. Você que é pai, você que é mãe, você gosta de ser honrado pelos seus filhos. Você que é filho, você gosta de ser honrado pelos seus resultados, pelas pessoas ao seu redor, talvez seus pais, talvez seus amigos. Você gosta de honra. Esse é o primeiro motivo que a sabedoria ela vai trazer para você. Ela vai te dar vida longa, riquezas e honra. Só por isso eu já poderia acabar o vídeo agora, para você ir buscar agora a sabedoria aí no seu quarto, aí onde você está no seu trabalho, não importa. Segundo motivo que a sabedoria ela é importantíssima na sua vida, ela vai proteger você. Provérbios capítulo 4, versículo 6. Não abandone a sabedoria, ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Olha só o que Salomão ele está falando para mim e para você. Não abandone a sabedoria porque ela vai proteger você. O convite que Salomão ele faz para você é: ame-a e ela cuidará de você. Como assim, Vinícius? Eu tenho que amar a sabedoria e ela vai cuidar de mim. Ela é uma pessoa? Sim. Primeira coisa que você tem que entender é que a sabedoria ela é uma pessoa. Sabedoria é o próprio Espírito Santo. Mas, sem querer te explicar de uma forma espiritual, porque talvez você não seja cristão, você não creia nisso,
sem mencionar o Espírito Santo, sem mencionar Jesus ou coisa assim, a sabedoria, você amar ela vai te proteger. Por que ela vai te proteger? Porque você lembra no começo do vídeo que eu falei pra você que quando você tem sabedoria na sua vida, você toma as melhores decisões? Pois é, pensa aí agora numa pessoa que você conhece, que só toma decisão errada na vida, só faz cagadas. Você acha que essa pessoa carrega consigo sabedoria? Com certeza não carrega, porque essa pessoa, ela não ama sabedoria. A prova disso é que ela só toma decisão errada, quando na verdade a sabedoria, ela te faz tomar a decisão certa. Então uma pessoa que ela é tola, ela não ama sabedoria. Portanto, a sabedoria não pode protegê-la. A sabedoria, ela vai fazer com que você tome melhores decisões na sua vida, nos momentos fáceis e nos momentos difíceis, nos momentos de pressão, que é o momento onde muitos amarelam, o momento onde muitos não sabem também o que fazer. Às vezes a pessoa nem é amarela, mas ela também não sabe o que fazer. É para isso que serve a sabedoria, para ela te proteger, para ela blindar você. A sabedoria vai proteger você. Como? Fazendo você tomar as melhores atitudes. Terceira coisa, ela fará você ter discernimento. Você sabe o que é discernimento? Discernimento nada mais é do que você perceber as coisas. A primeira vez que eu ouvi a palavra discernimento foi quando eu me converti. Lá em 2020, eu ouvi essa palavra e rapidamente, eu não sei o motivo, mas ela teve uma conexão muito rápida e muito forte comigo, a palavra discernimento, porque discernimento é como se você soubesse de coisas que você não sabia que você sabia. Deu pra entender? Você sabe de coisas, porém você não sabia que você sabia daquilo. Basicamente isso. Você entendeu? Discernimento é percepção das coisas. É quando você, por exemplo, você entra num lugar e você percebe que aquele lugar, ele tá um lugar muito bom, um lugar leve. Ou então quando você entra num lugar e esse lugar ele tá com um ambiente pesado, um ambiente com pessoas ali invejosas, com pessoas que não querem o seu bem. Isso é o discernimento. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se consolida. Provérbios capítulo 24, versículo 3. O discernimento ele vai fazer com que você tenha percepção das coisas. E segunda coisa que o discernimento ele vai fazer, ele vai te ajudar a consolidar as coisas. A consolidação é quando você firma as coisas na sua vida que precisam ser firmadas, precisam ser consolidadas. Por exemplo, dá um exemplo de mim. Eu tenho uma empresa de doces e de sucos. O que eu preciso fazer com os meus vendedores? Inclusive, um acabou de agora vender. Consolidar a cultura da empresa no meu vendedor. Eu preciso entender que ele está disposto a abraçar a causa da minha empresa e fazer com que ele seja consolidado com os valores e os princípios que a minha empresa tem. Então, o discernimento, ele vai fazer com que você entenda se o seu vendedor, seu funcionário, seu discípulo, seu amigo que você está discipulando, evangelizando, ele está recebendo a instrução ou não. Ele vai te dar, como eu já falei aqui, a percepção das coisas. Depois que eu aprendi a ter discernimento, foi uma das melhores coisas que eu recebi de Deus, discernimento. Eu aprendi a selecionar melhor as minhas amizades, aprendi melhor a entrar e a não entrar em alguns negócios, eu aprendi a saber o tempo de falar e a saber o tempo de ficar quieto, eu aprendi o tempo de investir e o tempo de não investir, eu aprendi o tempo de fazer e o tempo de descansar. O discernimento é uma chave de ouro que você precisa ter na sua vida se você quer ter uma vida longa e uma vida próspera aqui nessa terra. Já falamos 3 motivos aqui e antes de falar os 2 últimos, eu quero te pedir aqui mais uma vez, se inscreve no canal, curte, comenta o que você tá achando, o tema do próximo vídeo que você quer ver aqui. Se esse vídeo ele tá te ensinando alguma coisa, se você tá se sentindo ensinado, se você sente que esses vídeos estão agregando para sua vida, eu quero saber a sua opinião. Tô lendo todos os comentários, então comenta aqui, porque o seu comentário é muito importante para o YouTube entender que os vídeos que eu faço aqui são relevantes. E eu não creio que eu sou relevante, eu creio que a palavra de Deus ela é relevante para sua vida. Quarto motivo para você buscar a sabedoria é porque você vai se achegar a Deus. Já viu aquela pessoa que ela fala, eu já tenho Deus no meu coração, eu não preciso ir para a igreja. Nada sábia. Sabedoria é você entender que você não sabe de tudo. Lembra que eu falei que sabedoria ela faz você fazer a coisa certa do jeito certo? Existe uma frase do filósofo Sócrates, se não me falha a memória, no qual ele fala, só sei que nada sei. Essa é uma frase que ela é filosófica, mas é uma frase tão verdadeira e tão repleta de sabedoria que ela é aplicável até para nós que somos cristãos. Porque a sabedoria ela faz nós enxergarmos que quanto mais nós descobrimos coisas novas na nossa vida, mais
mais nós descobrimos que nós não sabemos de nada dessa vida. Existem muitas pessoas orgulhosas, egocêntricas, egoístas, que acreditam que por ter uma bagagem, uma experiência de vida, elas já sabem de tudo na vida, até experimentar o novo. Aí elas caem em si, e é o que muitas pessoas precisam fazer hoje em dia, cair em si. Eu só fui me entregar para Jesus e entender a palavra de Deus quando eu caí em si. E Vinícius, como que eu caio em si? Você precisa, primeiramente, ter um coração ensinável, segundamente, pedir para o Espírito Santo abrir os seus olhos. Porque você abrindo o seu coração, deixando ele ensinável e pedindo para o Espírito Santo ensinar você aquilo que você ainda não sabe, você com certeza, a terceira coisa que vai acontecer com você é você viver o novo de Deus. E você vai se achegar a Deus. Mas para isso, para você ser ensinável, deixar o Espírito Santo governar sobre você e te ensinar coisas novas, você precisa de sabedoria. Ela vai fazer você entender que a palavra de Deus é mais importante do que o Reels que você vê todo dia, do que o TikTok, do que o Jornal da Globo, do que o Jornal da Record, do que o seu noticiário, do que as fofocas que você ouve no seu dia a dia, do que a opinião de pessoas que nunca construíram nada, de fofoqueiros. Você vai entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito importante e ela é mais importante do que qualquer outra coisa. E fazendo isso, se achegando a Deus, você vai entender o porquê que muitas pessoas vivem extraordinárias vidas, porque elas se achegaram a Deus. E como? Como, Vinícius? Me diga como? Com sabedoria. Quinta coisa e a última, até mesmo polêmica, mas eu preciso trazê-la aqui para você, é que ela te fará ter disciplina. Exatamente, disciplina. Vamos novamente. E diz assim, ó, Provérbios 12:1. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Olha só o que Salomão está dizendo para mim e para você. Todo aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Disciplina tem dois tipos de significado. Primeiro significado que é quando você acorda, você vai para o seu trabalho, você faz as suas tarefas de casa, você que faz faculdade, você vai para academia, você faz os seus afazeres de casa, sei lá, lava um banheiro, lá varre o chão. Você tem a sua disciplina e isso é muito bom. Para você viver os planos de Deus para sua vida, você precisa ser uma pessoa disciplinada. Porque se você não for disciplinado, você vai ser uma coisa, tolo. Uma pessoa tola, ela não vive as promessas de Deus, porque Deus ele não tem nada com os tolos. Os tolos não gostam de disciplina, eles gostam apenas de conforto, eles gostam apenas daquilo que faz carinho no ego, aquilo que faz bem para as emoções e aquilo que não confronta. Mas o sábio, ele ama a disciplina, porque ele entende que uma vida de prazeres não vai levar ele a viver uma vida de legado. Você quer deixar um legado para sua família? Quando você tiver um filho, quando você tiver um neto, você quer que eles olhem para você e falem, o meu pai, o meu avô, ele era um banana, ele só fazia groselha, só vivia de prazer, só ficava bebendo cachaça. É isso que você quer que seus netos vivam e falem de você? Ou você quer que lá na frente você fale, os seus netos, seus filhos falem assim, o meu pai, o meu avô, ele era um homem de honra, ele era um homem extremamente disciplinado, tudo que ele fazia prosperava, ele era um homem temente a Deus, ele é um exemplo para mim. Qual dos dois legados que você quer deixar? Você quer deixar um bom legado? Você vai precisar de uma coisa, disciplina, para você fazer todos os dias o que tem que ser feito. A disciplina ela tem dois significados que eu vou te falar aqui. Primeiro, o significado da disciplina é você fazer todos os dias aquilo que precisa ser feito. Então, é você fazer aquilo que você precisa fazer, as suas tarefas, os seus compromissos diários, as suas prioridades. Agora, existe o outro significado da palavra disciplina, que é onde muitas pessoas deixaram de seguir a disciplina. Até mesmo dentro da igreja, onde em muitos lugares é pregado o evangelho da hipergraça, onde só fala aquilo que você quer ouvir, aquilo que não te confronta e que também está te levando para o inferno. Mas vamos lá. O segundo significado da palavra disciplina é exortação. Você já viu aquelas avós ou aqueles avós que falam para os recentes pais, falam assim, você tem que disciplinar seu filho, que senão ele vai crescer e ele vai apontar o dedo na sua cara. Sabe o que ele está falando? Correção. Disciplina é você andar na linha. Disciplina é você não só fazer o que tem que ser feito, mas você também obedecer. É você se submeter àquilo que você realmente tem que se submeter. É você ser corrigido. É você ser repreendido. É quando você é chamado à atenção. E é aí que muitas pessoas odeiam. Existem muitas pessoas que odeiam, a maioria, para falar a verdade,
E eu não vou falar que eu também nunca odiei ser chamado a atenção, mas a maioria das pessoas que eu conheço hoje, elas odeiam. E eu tô falando bastante também de cristãos, tá? Que a maioria que eu conheço é cristão. Não gostam de ser corrigidos, não gostam que chame a atenção dela. Tem que falar pra mim só o que me faz bem, só o que faz bem pras minhas emoções. Mas aquilo que ela precisa ouvir é o que vem da disciplina. Muitas vezes a pessoa tá fazendo uma coisa errada ali. Aí você vai lá e corrige a pessoa no amor. E ela entende aquilo como julgamento. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Já aconteceu com você também? Deixa nos comentários. Pô, eu tô vendo a pessoa ali errando, vou lá, mano, não faz isso não, isso aí tá errado. Ah, mas você tá me julgando? Ah, nossa, você é um julgador, para de apontar o dedo. A maioria das pessoas tá assim hoje, mimizenta, não aguenta a verdade, disciplina é verdade. Então, se você quer ser sábio, a primeira coisa que você tem que fazer é ter disciplina na sua vida. Você precisa fazer o que tem que ser feito e você precisa se deixar ser corrigido. Eu aprendi a ser corrigido muitas vezes e muitas vezes eu odiava ser corrigido. Mas posso falar uma coisa pra você? Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu ser corrigido na frente de muitas pessoas. Por isso que hoje em dia também eu não tenho muita dificuldade de ser corrigido na frente das pessoas. Eu não tenho dificuldade das pessoas chamarem minha atenção, me corrigirem na frente de todo mundo, porque eu já fui muitas vezes corrigido. E eu posso te falar uma coisa de alguém que já foi muitas vezes corrigido em público. Deixe isso acontecer, porque lá na frente você vai se tornar um ser humano de valor. Uma pessoa que ela não se deixa ser corrigida é uma pessoa mimizenta, que só quer viver de prazeres, é uma pessoa, como tá falando aqui em Provérbios 12, um tolo. Por quê? Porque não ama a disciplina. Você tem que amar a disciplina, você tem que desejar a disciplina. Uma pessoa de sucesso em todas as áreas, não só no financeiro, mas em todas as áreas. Pessoa que ela tem sucesso como pai, como empresário, como trabalhador, como prestador de serviços, como um exemplo na sociedade ou na geração que ela vive, ela tem uma característica em comum com todas as outras que também têm esse mesmo nível de sucesso. Ela ama a sabedoria e ela ama a disciplina, ela ama ser corrigida. Então você precisa deixar que as autoridades que Deus colocou na sua vida e até o próprio Deus corrija você. Muitas vezes a disciplina ela vai ser desconfortável sim. Eu sei do que eu tô falando, eu já fui muitas vezes corrigido. E muitas vezes que eu fui corrigido, não foi com palavras doces. Muitas vezes eu já fui corrigido, eu aprendi a ser muito corrigido no futebol, onde eu era atleta. O treinador xingava, falava um monte de coisa na frente de todos os atletas e pais. E a gente tinha que escutar. Mas posso falar uma coisa? Foi o melhor treinador que eu tive. Por quê? Porque ele xingava, ele falava um monte de coisa, mano, na minha cara. Falava, xingava, às vezes até era injusto, mas foi o melhor treinador que eu tive. Por quê? Porque falou que eu precisava ouvir e não que eu queria. Então eu entendi que disciplina é o que você precisa. Eu e você precisamos para nós termos uma vida de sucesso aqui nessa terra. Então meu conselho para você e último desse vídeo: ame a disciplina, porque a disciplina com a sabedoria vai fazer com que você tenha uma vida de sucesso aqui nessa terra. Bom, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. O motivo real de você buscar sabedoria não é para você se gabar com a sua vaidade ou com o seu vasto conhecimento, mas sim para você ter uma vida longa nessa terra, para você ter riquezas e honra, para você ser protegido pela sabedoria, para você se achegar a Deus, para você ter discernimento e para você ter disciplina na sua vida. Que essa palavra entre no seu coração e que você tenha um excelente final de ano de 2025 e que seu ano de 2026, eu declaro em nome de Jesus, seja um ano cheio de sabedoria na sua vida. Você crê nisso? Então se inscreve nesse canal, curte e comente alguma coisa aí, comente amém. Eu adquirirei sabedoria para a minha vida. Comenta aí alguma coisa da sabedoria, qual foi o insight que você recebeu desse vídeo. Eu quero ler todos os comentários. Que Deus te abençoe, procure a sabedoria, porque você certamente vai ser um instrumento e uma referência nessa geração aqui nessa terra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.